Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Ainda no tema que nós estamos estudando, que é o da ovelha, em que Jesus se apresenta como a porta do curral e se apresenta como o bom pastor que conduz as ovelhas, ainda dentro desse tema, nós vamos dar uma continuidade a esse assunto, agora numa situação bem prática. É a conclusão desse tema, numa situação prática, em que nós vamos ver atuando agora as ovelhas, o bom pastor, os mercenários e o lobo. Fazendo então uma pequena recordação com vocês, o que nós temos é que era assim que era feito as coisas na época. Havia lá o curral feito com um murinho pequeno de pedras, e nesse curral à noite as ovelhas ficavam guardadas. Nesse curral tinha uma porta onde ficava então o porteiro ou o vigia da noite, tomando conta das ovelhas. E os pastores poderiam se retirar. No outro dia, os pastores chegavam e emitiam um som. Pelo som que eles emitiam, as ovelhas reconheciam o som deles. Eles também podiam entrar e sair do curral, do aprisco, com as ovelhas e levá-las para a pastagem, para o pasto, porque o vigia conhecia eles. Então, não só o vigia, o porteiro, conhece os pastores, mas as ovelhas também identificam o pastor pelo som. O som é como se fosse uma marca digital do pastor, que a ovelha o reconhece. E tinha também algumas ovelhas, podemos assim destacar, algumas ovelhas mais importantes, mais experientes, que ficavam como, nós poderíamos dizer, as ovelhas guias ou madrinhas, que inclusive eram reconhecidas pelo nome. Elas recebiam o nome, tá certo? E elas ajudavam a conduzir as outras ovelhas no pasto. E inclusive o pastor ia na frente, conduzindo as suas ovelhas. E não abandonava as ovelhas nunca. Ele tinha a ajuda das ovelhas guias ou madrinhas e não abandonava. Ele ia na frente, cuidando, sendo um grande exemplo para elas, arrumando a pastagem, o pasto, né, alimento, água, e depois voltava e colocava elas com segurança no curral. Agora, só tem um jeito de se entrar nesse curral. Na calada da noite, né? No caso, por assalto, no objetivo de roubar. Então, quem faz isso não é aquele que é o dono da ovelha, de Jesus, que são os mercenários. Porque eles não têm amor pelas ovelhas, eles estão preocupados em ganhar, lucrar, roubar sem esforço. Não é isso? As ovelhas não reconhecem a voz desses mercenários, que vão tentar tomar a ovelha por assalto, por roubo, na marra, ou podemos dizer pela ilusão da hipnose, ou pela força mesmo, a física, ou pelo pavor, pelo medo, pela ideia de inquisição, etc., pela ideia de excomunhão, pela ideia de expulsão, né, de excomunhão, como no caso os fariseus queriam fazer com aquele cego que aceitava Jesus, expulsando ele da sinagoga. As ovelhas, então, elas passam a fugir
porque não reconhecem a voz do pastor e passam também a ter medo. A medo desse ladrão, desse mercenário. E que ele só consegue, então, dominá-la pela força. Só consegue dominá-las pela força. Evidentemente que essa força pode ser a força física, pode ser uma força psíquica, até mesmo de hipnose, mediúnica, etc., e força espiritual moral. Vamos botar assim, espiritual moral, né? Através do medo, de mensagem que vai para o inferno, vai ficar lá eternamente, vai penar, aquelas situações todas. Então, esta é a ideia. Evidentemente que na hora que vem uma situação desagradável, em que a ovelha é atacada pelo lobo, em que chega então alguém mais forte que o mercenário, alguém que está acima do mercenário pela força, aí o mercenário vai fugir, deixa a ovelha para lá e as ovelhas ficam arrancadas e dispersas. Então as ovelhas entram num processo de elas saem, ficam desiludidas, passam então a ficar em pavor, desesperadas, sem orientação, sem rumo, podemos dizer assim. Bom, Jesus diz então que ele é a porta, que ele tem um modelo para ser pastor, e o modelo para se reconhecer se uma pessoa é pastor ou não, é que ela tem que fazer tudo de bem em benefício da ovelha. Perdoar a ovelha sempre, amparar a ovelha sempre, proteger a ovelha sempre, não exigir nada, absolutamente nenhuma vantagem material, econômica, política das ovelhas. Lembra, já estamos vendo aqui ovelhas aí como seres humanos, né? Então, nada, não se pode explorar de jeito nenhum a ovelha. Quando você, ao contrário, é que aplica o pastor a sua vida em defesa da ovelha. Inclusive, ele vai na frente amparando a ovelha. Inclusive, quando chega a desgraça, chega as situações difíceis da vida, ele não abandona a ovelha, ele está com ela, mesmo se ele tiver de ir para o martírio, mesmo se ele tiver de ir para a cruz, para a fogueira, etc., ele aceita por amor às ovelhas. Ele ama as ovelhas, não exige nada das ovelhas, não pede dinheiro às ovelhas, não pede nenhum serviço, não escraviza as ovelhas, não explora as ovelhas. Muito pelo contrário, ele coloca como um bom pastor a sua vida à disposição das ovelhas. Essa é a porta. Seria a porta no sentido do modelo, o modelo para ser pastor. Se você quiser ser pastor, qual é o modelo? Evidentemente, se você também quiser ser guia ou madrinha, quer dizer, situações não tão adiantadas como a de pastor, o modelo também tem que ser parecido. Ou melhor, tem que se esforçar e lutar e ter como meta este modelo. E Jesus então resolve dar um exemplo definitivo. Qual o exemplo maior que nós temos? O exemplo maior que nós temos é dele mesmo, é ele, Jesus. E quando ele afirma que eu sou o bom pastor. Então ele é o bom pastor, ele é o pastor perfeito. Aquele pastor que não tem erro. Então se nós quisermos trabalhar com os seres humanos, em defesa das pessoas, trabalhar para orientar as pessoas, para ser um pastor, ou mesmo para ser um tarefeiro, um colaborador, um guia, um orientador, o modelo, o único que as ovelhas se sentem bem, não foge, não tem medo, aquele modelo é aquele que não se explora a ovelha, se fica à disposição da ovelha, faz tudo pela defesa da ovelha, fica com a ovelha até o fim, não abandona a ovelha nunca, nem vai para o céu. Por isso os bodhisattvas, não, os bodhisattvas, como lá, tem lá no budismo, né, a ideia da compaixão. Ele não mergulha no nirvana para poder continuar se derramando em compaixão em benefício da humanidade.
é aquele célebre caso do doutor Bezerra de Menezes, que é chamado para ir para outras instâncias, para nível mais alto, e ele pede à Virgem, através da mensageira Celina, para continuar aqui na Terra, para ajudar a humanidade na qual ele estava muito ligado. Então, é esse espírito de compaixão, essa generosidade, né? É o Bodhisattva que continua, aquele que tem o espírito de Buda iluminado, mas que não mergulha nas delícias do Nirvana para continuar a ficar conosco. É o que Jesus fala, né? Ele não some, não vai para o Pai e não nos abandona. Não, eu ficarei convosco, essa é a compaixão, até o fim dos tempos, até quando é necessário. Tudo em benefício da ovelha. Sem ganhar nada da ovelha, sem explorar nada da ovelha, sem pedir nada em troca, inclusive deixando a ovelha livre em todas as situações, ele chega a dizer: se queres ser meu discípulo, quer dizer, liberdade total, nem obriga a ovelha ser meu discípulo. Quer dizer, não tem nem essa proselitismo. Você tem que vir para a minha religião, você tem que fazer parte do meu grupo, você tem que comprar o meu livro, você tem que fazer tal coisa, tal atitude, usar tal roupa, usar tal ritual, etc. Nada. Liberdade. Se queres, e se ela não quiser, continuar amando ela da mesma forma como ela quiser. De tal forma que a melhor ovelha que tem, a mais fiel, ela recebe o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção. A ovelha não fiel, a mais perturbada, a mais rebelde, recebe o mesmo amor, o mesmo carinho da mais querida, da mais fiel. Por quê? Porque são os doentes que precisam de médico, são as ovelhas desgarradas que precisam de paz, de carinho, proteção. Ele, inclusive, o bom pastor deixa as ovelhas em proteção e vai atrás da ovelha perdida, vai atrás dela, procura a ovelha. Quando ele resgata a ovelha perdida, ele atrás de volta e fica tão feliz que faz uma festa nos céus. É o que diz uma outra parábola. Ele faz uma festa porque aquela ovelha estava perdida, estava transviada, estava afastada do caminho do aprisco, da meu carinho, da minha proteção, e foi resgatada e recuperada. Sempre resgatada e recuperada no estrito sentido de resgatar por liberdade e por amor, não por nenhuma técnica de imposição, de hipnose, de controle mediúnico, de medo, de mensagens de pavor, etc. Sempre no espírito de amor total, liberdade total. Bom, feito isso, então, esse é o tema que a gente já estava estudando há duas sessões, né, duas palestras. E agora, então, entra o tema de hoje, que nós vamos para um caso bem prático. Aí vamos para um exemplo, uma situação verídica que aconteceu. Saímos agora do campo da parábola, não é isso? Do cenário, e vamos entrar no caso prático. O caso prático é o seguinte, estamos na festa da dedicação. Festa da dedicação é inverno. É inverno. Estamos lá no templo. No pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão. Diz a passagem que Jesus passeava, ou perambulava, caminhava por esse pórtico, que ficava do lado oriental do templo, o que era mais interessante, porque estava protegido do vento frio do inverno, e esse pórtico de Salomão era um local coberto. Então, como o frio é frio mesmo, neva, né? É frio, é pesado, e então ele ficou nessa parte oriental, onde havia uma certa essa proteção do frio, e por isso ele podia ensinar as pessoas, porque ele estava não só protegido do frio, também estava numa parte coberta. Essa é a ideia, então, que eles estão montando a situação para o cenário, né, para o que nós vamos desenvolver agora.
Aqui ainda nós temos alguma explicação. Essa festa da dedicação era uma festa concorridíssima, uma das 3 mais importantes, junto com a festa dos tabernáculos, que nós já estudamos aqui, que é a das cabanas, e a festa da Páscoa. Então nós tínhamos também essa terceira festa importante, que é a festa da dedicação. Era 8 dias de festa, ficava no mês Quisleu, que fica no meado de dezembro, novembro, meado de dezembro, e então é época de inverno, é frio lá nesse período, né? E se vocês quiserem estudar sobre essa festa, a origem dela no Antigo Testamento, eu vou colocar aqui a informação, vocês vão encontrar no primeiro livro de Macabeus, livro do Antigo Testamento, né? No capítulo 1, versículo de 20 a 24 e no versículo 39. Também no capítulo 4, versículo 59. E no segundo livro de Macabeus, no capítulo 10, nos versículos de 1 ao 8. Aí está a informação sobre essa festa. Aí no caso, o livro de Macabeus, né, é do grande revolucionário Simão Macabeu, Judas Macabeu, que viveu mais ou menos 160, 170 anos antes de Cristo, e foi no ano de 165 antes de Cristo, 165, 164 anos antes de Cristo, é que ele instituiu essa festa da dedicação. Leia dedicação no sentido de purificação. Israel havia sido invadido pelos sírios, e aí nós tínhamos, entre eles, a figura de Antíoco IV Epifânio. Repare que pelo nome não pode ser gente boa. Vou repetir o nome do cara, Antíoco IV Epifânio, em que ele invade o templo, destrói o templo, destrói os objetos sagrados do templo, usa o altar, inclusive, para sacrificar uma porca. É interessante que vocês sabem que na relação dos animais impuros do judaísmo, nós temos o porco, né? O judeu não come porco, etc. Então, com relação a isso, ele sacrificando ao Deus dele uma porca, seria trazer o máximo de impureza para o templo. Porque além dele invadir o templo, dele fazer um sacrifício de um animal impuro, que é uma porca, além disso, ele estava também se sacrificando em homenagem ou reverenciando um Deus estrangeiro. Que para o judeu é tudo de mal, né? Então, o templo para eles estava impuro. Então, foi feita essa festa, que é a festa em 165 a.C., desta purificação. Quando Judas Macabeu, o revolucionário, expulsa os inimigos de Israel, que depois Israel vai ser invadida por Roma. Só anos depois vai ser invadida por Roma. Mas então, ali naquele período, ele expulsa os sírios e 3 anos depois de ter vencido a guerra, de ter reestruturado Jerusalém, ele faz então a purificação do templo, ou a consagração do templo. Tá certo? O que se tinha nesta consagração? O que se fazia? Primeiro, se tinha o estudo a leitura do Halel. Nós vamos ver hoje do grande Halel, nós vamos ver o que se trata disso. Tinha as palmas, o cortejo de palmas, que carregavam palmas, e nós temos também palmas, as luzes. Por isso que essa é chamada
festa da dedicação, ou às vezes vocês vão encontrar a festa das luzes. Ora, então a primeira coisa que nós já temos que considerar é que nós estamos no inverno. Estamos no inverno, é onde o sol está mais afastado, né? O céu está mais escuro. Logo, onde há menos luz, o sol mais afastado. Então, significa que tem que trazer luz. Então era uma festinha em que eles botavam tochas para todo lado, aí os lampiõezinhos, que nem as nossas festas de Minas, não é isso? Então era tocha para todo lado, e não só ali no templo, mas essa era uma festa também interessante, que onde o judeu estava, ele não precisava comemorar em Jerusalém, ele podia comemorar em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele podia comemorar, contanto que ele fizesse, colocasse luzes, muitas velas, muitas tochas, né, muitas luminárias, para fazer então esta ideia de que está trazendo luz. Aquilo que foi tomado pelas trevas do inimigo, pelas trevas da ignorância de uma outra religião. Vamos continuar assim ao pé da letra, para a gente entender bem o espírito da coisa. As trevas de uma outra religião, as trevas de outros deuses, né? Agora nós temos que trazer luzes. Então aí o ritual das luzes, o ritual das palmas, porque as palmas aí não era no caso, como nós vimos, as palmas, e geram as tamareiras, né? Que geram as tâmaras, né? Não só eram as palmas aí no caso para fazer cabanas, como nós vimos nas festas das cabanas, em que eles construíram as cabanas, para lembrar a peregrinação deles no deserto, quando eles passaram 40 anos no deserto peregrinando. Não. Aí as palmas estão no sentido de enfeite, porque o templo ficou feio, ficou amargo. Então era uma ideia de enfeitar o templo. E essas palmas, né, elas, nas suas hastes, nos seus pedúnculos, elas carregam muitas flores. Num pedúnculo, numa haste, tem muitas flores. Então, é uma haste muito bonita. E não só é bonito, por isso que o Salmo 92, capítulo 12, fala desta beleza, dessa floração que dava esse pedúnculo da tamareira. Inclusive o livro Cântico dos Cantares, que é aquele livro extremamente sensual do Antigo Testamento, talvez o livro mais sensual em tema religioso que existe, coloca esses pedúnculos, essas hastes, com aquelas flores bonitas caindo, como os seios das mulheres, dando a ideia da beleza da feminilidade, da beleza da flor, do perfume da mulher, etc. Então a ideia dessas palmeiras era que eles traziam, dessas palmas, era para lembrar a ideia da beleza, e também a ideia de que ela sobrevive na adversidade, a palmeira, porque ela tem raízes profundas. Mesmo ela no deserto, ela consegue sobreviver, porque a raiz é muito profunda, ela consegue retirar água. Quer dizer, mesmo numa época adversa, como a invasão síria, como a loucura de Antíoco IV Epifânio, mesmo numa coisa como essa, mantendo-se a fé, raízes profundas, você consegue sobreviver. Então a ideia não só de beleza, mas a ideia de prosperidade, a ideia também de perseverança, Ora, então o que nós temos? Era todo um ritual que mostrava isso. Mostrava que o que se quer trazer são as luzes do conhecimento, as luzes da verdade. Se quer trazer beleza, porque o Espírito de Deus é belo. Daí, na Cabala, nós temos no centro da Cabala, a Zefirot central dela é a Tiferet, quer dizer, a beleza, como se fosse no centro do templo. Nós temos a radiação, a irradiação da beleza, né, da prosperidade, de gerar beleza, de gerar fruto, de gerar tâmaras, e
E a ideia da perseverança, em que você não desanima nunca, porque as suas raízes são profundas, mantém sempre a vida. Por mais desagradável que seja a situação, lá no fundo, se você manter a sua fé em Deus, você está protegido. E eles recitavam o Halel. O Halel é um somatório de textos, de salmos, que vai lá do 112 ao 136. Mas principalmente no último dia da festa, eles recitavam o Salmo 136, que era chamado o Grande Halel. Eu não sei se é assim que pronuncia, vocês não levam em consideração, mas é assim que escreve. Tá certo? Não sei se é assim que pronuncia. Mas nós temos lá, esse Grande Halel seria assim, o último grande salmo. Eles passavam recitando os salmos de 112 a 136. Né? Cada hora, num momento, antes da refeição, depois da refeição, quando você tomava a segunda caneca de vinho, tinha uma quantidade de salmos, na quarta caneca de vinho já tinham outros salmos, e assim eles cantavam. Vocês podem olhar no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, depois que houve a ceia, né, Jesus cantou com os seus apóstolos. Esse Halel. São esses salmos, e principalmente um grande Halel, que é o último salmo, que é o Salmo 136. Capítulo 26, versículo 30 de Mateus. E eles cantando, inclusive Jesus, cantando, seguiram para o Monte das Oliveiras. Saíram então ali da Santa Ceia e foram para o Monte das Oliveiras cantando. E é interessante, depois de tomar as canecas de vinho, na segunda caneca recitavam o tal salmo, na quarta caneca, e aí era o grande Halel, esse é o último salmo. Por isso, esse 136. O último salmo não, o último deste daí, porque os salmos são 150. Mas nesse 136 houve o último andar depois da quarta caneca de vinho. Aí se explica porque depois, quando ele vai lá no Monte das Oliveiras orar, a uma distância de um arremesso de pedra de 30 a 40 metros de distância, mesmo sendo à noite com lua, não tinha, mesmo com a lua muito cheia, você a uma distância de 30 a 40 metros, se alguém suar sangue, você não vê cair vermelho. Mesmo com lua cheia. Mas por que eles viam que ele suava sangue? Por que sabia que era sangue que era vermelho? Porque brilhava. Porque como ele orava e emitia ectoplasma, seu corpo era ectoplasma, era fluídico, ao orar, o ectoplasma saía com esta marca do sangue, do vinho. Então, por isso que brilhava. O ectoplasma brilha. E é uma distância de 30 a 40 metros, você vê o brilho do ectoplasma e aí o colorido vermelho. Bom, então voltando aqui, este Halel, aí tem esse último salmo, que é o 136, que eu trouxe para vocês. É como se nós estivéssemos aqui recordando a festa da dedicação, e aí nós vamos aproveitar e ler ele, que é muito bonito. Eu trouxe um texto, onde que nós temos dos próprios judeus, estudado nas sinagogas, em que nós temos aqui o versículo 36, e o livro, como é judeu, ele é lido ao contrário, né? Da direita para a esquerda, onde que tem o texto em hebraico, a transliteração e a tradução. Então, o Salmo 136, como eles leem lá até hoje, nessa festa, é o seguinte: rendei graças ao Eterno, porque Ele é bom, porque eterno é sua misericórdia. Louvai ao Deus dos deuses, porque eterna é a sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor de todos os senhores, porque eterna a sua misericórdia. Aquele que sozinho realizou grandes maravilhas, porque eterno é a sua misericórdia. Aquele que com sabedoria criou o céu, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque eterna é a sua misericórdia. A gente vê essas coisas dentro da Igreja Católica, em que alguém fala alguma coisa e todo o público repete uma frase fixa, não é isso? Assim que eles faziam o tal cântico, alguém cantava uma frase, um ensino, e eles repetiam isso, porque eterna é a sua misericórdia. Vamos continuar aqui a leitura para o nosso aprendizado.
Aquele que estabeleceu a terra sobre as águas, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que criou os grandes astros, porque eterna é a sua misericórdia. O sol para reinar no dia, porque eterna a sua misericórdia. A lua e as estrelas que governam a noite, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que feriu os primogênitos dos egípcios, porque eterna é a sua misericórdia. E que de seu meio retirou Israel, porque eterna é a sua misericórdia. Com a força do braço e mão poderosa, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que em 12 partes dividiu o mar vermelho, porque eterna é a sua misericórdia. E através dele fez passar Israel, porque eterna é a sua misericórdia. E o faraó e o seu exército precipitou naquele mar, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que pelo deserto conduziu o seu povo, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que abateu reis poderosos, porque eterna é a sua misericórdia. E as vidas destes exterminou, porque eterna é a sua misericórdia. De Sixom, rei dos amorreus, porque eterna é a sua misericórdia. De Og, rei de Baxã, porque eterna é a sua misericórdia. E sua terra voou como herança, porque eterna é a sua misericórdia. E seu povo, rei Israel, porque eterna é a sua misericórdia. Aquele que de nós se lembrou quando estávamos indefesos, porque eterna é a sua misericórdia. E nos salvou dos nossos adversários, porque eterna é a sua misericórdia. E ele quem fornece alimento a todos os seres vivos, porque eterna é a sua misericórdia. Rende graças ao Deus dos céus, porque eterna é a sua misericórdia. Olha, se nós olharmos o Salmo, depois vocês pegam na Bíblia de vocês e leem com calma o 136 em casa, se nós olharmos, né, o que ele quer trabalhar é esta misericórdia eterna de Deus. A sua bondade, a sua divina bondade, a sua divina providência. E ele tem um poder tal que ele é o Deus dos deuses, como nós vimos aí no versículo 2. Quer dizer, entre os outros poderosos, por exemplo, o Deus lá do Epifânio, ele é um Deus maior. Para você ter uma ideia da grandeza dele, ele fez a terra. Ele policiou a água na terra. Ele também fez o sol, ilumina o dia, as estrelas e a lua que governam a noite. Mas ele também nos defende de todos os nossos inimigos, dos reis poderosos, e também não nos deixa faltar alimento nenhum, pasto, tudo. Repare então que ele é um Senhor total. Ele é total. Na Aliança Fraternidade, que é uma outra instituição abençoada que nós frequentamos, e fazemos lá o estudo do Antigo Testamento, todo quarto sábado, não leiam o último sábado, e sim todo quarto sábado, às 9 horas da manhã, nós fazemos lá o estudo do Antigo Testamento. Mas lá na Aliança Fraternidade, eles têm um lema que é chamado Deus, o nosso Pai Total. Então essa ideia da totalidade, porque em tudo, no sentido físico, emocional, psíquico, quer dizer, tão presente, onipresente, onisciente, onipotente, em tudo ele manifesta a sua misericórdia. Por isso que a palmeira tem raiz profunda, muito profunda, que apesar de toda a diversidade do deserto, ela mantém, dando tâmaras, dando as belezas da floração que ela traz. Tá certo? E aí então por isso que eles cantam a Deus para agradecer, porque a misericórdia divina é enorme. Mesmo o poderoso indo lá, invadindo o templo, ele é poderoso e expulsa Epifânio de lá. E um grupo de pessoas da Galileia, sem poder, se reúne em nome de Deus, com força, como é o caso de Judas Macabeu, em 165 anos antes de Cristo, expulsa eles de lá e vem fazer o trabalho de limpeza, de purificação, de trazer a luz da fé, do conhecimento, outra vez de volta. Bom, essa é a festa da dedicação.
E Jesus passeava ali nessa festa. Porque, veja, não existe nada melhor do que nós reprogramarmos a nossa vida nesse sentido. Nós temos também o nosso templo, que é o templo do nosso corpo, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o nosso corpo é para andar puro, consagrado a Deus, com raízes profundas, gerando beleza, cantando, agradecendo a Deus com as luzes do conhecimento. Mas com a nossa queda, com a nossa rebeldia, com o nosso mergulho no mal, nós somos atacados por Epifânio, o Antíoco, o quarto Epifânio, que é o nosso ego, que é o nosso lobo, que é a nossa inferioridade, que é o lado ruim, é o nosso egoísmo que está em nós. E que nos contamina. E que a gente então fica o quê? Sujo, imundo, atrasado, evoluído, como nós nos encontramos. Então, todo um processo de evolução, aí 8 dias, é um processo de justiça. A justiça tem que ser feita, se olharem a carta número 8 do Tarô, é a carta da justiça. A justiça tem que se fazer através da lei da evolução, que é uma lei da dedicação e da purificação. É uma lei que vai te tirar do inverno, onde você está congelado e afastado do sol, da luz, para a beleza, a alegria, a fé, a consciência da misericórdia divina e a gnose, que é a grande visão, como nós vimos no caso do cego, a gnose, que é a grande luz da compreensão espiritual. Então essa é a festa, tem tudo a ver conosco. E Jesus passeava perfeitamente aonde? No pórtico de Salomão. Porque um outro simbolismo interessante, a palavra Salomão quer dizer pacífico ou perfeito. Pacífico ou perfeito. Aí então voltemos. Ele é um bom pastor. E nós dizemos, ele é bom porque ele, como modelo, como exemplo, ele é o pastor perfeito. O pastor perfeito, o pastor pacífico. Reparem a parar ao Sermão do Monte, quando Jesus fala na 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os que são chamados de pacificadores, né? Que serão chamados de filhos de Deus. Filho de Deus é um ser divino. Filho de Deus todos nós somos. Tanto que vai ter briga aí por causa disso, nessa passagem, porque interpretaram o pé da letra essa coisa de filho de Deus. Filho de Deus, no sentido dele ser o nosso Pai Criador, todos nós somos. Mas aí, no caso, filho de Deus está no sentido do ser filho de alguma coisa. No judaísmo, filho de alguma coisa, esse alguma coisa tem a qualidade do filho. Então, o filho de Deus é o ser que é divino. Então, ele era perfeito, ele era divino. Por isso que ele é o modelo. Ele é a porta, daquele jeito que nós falamos, de proteção total à ovelha, de não querer nada à ovelha, de ter um controle sobre a vida, mesmo se destruindo a vida dele, ele tem poder para dar e retomar a vida e aplicar em benefício da ovelha. Então ele passeava lá nesse pórtico de Salomão, porque diante desta festa da purificação, ele já era o bom pastor, ele era divino, perfeito. No entanto, ali ele então é chamado para o ensinamento. E o ensinamento é bem esse. Cristo. Vieram os fariseus para interrogar os mercenários, aqueles que têm capa de pastor, se veste de pastor, mas no fundo não são os proprietários das ovelhas. No fundo não são os donos das ovelhas. Na hora que vem a dor, que vem o lobo, eles fogem e deixam as ovelhas para lá. E eles vieram então interrogar a Jesus. Até quando vai nos deixar a nossa alma suspensa? É interessante a palavra alma, né? Que diz o Espiritismo, que é o espírito encarnado. No original está alma, no sentido de psique. Psique aí no caso do corpo das emoções. Até onde que vai nos deixar assim nessa angústia, nessa expectativa, nessa emoção, né? Nessa curiosidade? Ó, coisa bem assim da emoção, né? Essa curiosidade. Tu é o Cristo ou não é? Ora, numa festa como essa,
vamos entrar no sentido histórico, numa festa como essa, em que muitos podiam celebrar a festa, como nós falávamos no início, em qualquer lugar, mas principalmente se aproveitava e fazia no templo. No templo, quem estava em Jerusalém, muitos aproveitavam para ir, e quem já era de Jerusalém aproveitava para comemorar no templo mesmo, o movimento era muito grande. E quando havia uma concentração de festa, de um movimento grande, o soldado, a polícia de Roma, o exército de Roma, ficava atento, por causa de rebelião, etc. Tinha um que vem aí o Cristo, vem aí o libertador. O Cristo para eles era o libertador político, era o libertador militar, era um revolucionário. Então, aquele zum era perigoso. Então, quando ele vai no templo, os judeus vão no templo e interrogam ele, fala alto e bom som, de forma bem clara, até quando vai nos deixar suspenso? Não era uma vontade de aprender, era uma vontade de afundar a pessoa no desequilíbrio. Até quando vai nos deixar suspenso? Tu és o Cristo ou não? Se ele responde, eu sou o Cristo, pronto, já ali mesmo seria colocado a mão sobre ele. Ou então eles iam falar para o soldado romano, ele está dizendo aí que é o Cristo e tal. Bom, era uma oportunidade para ser preso. Evidentemente, Jesus vai ser preso na hora que ele tinha que ser preso, e nessa hora ele não vai fugir da situação, muito pelo contrário, mas ele deixa bem claro, está lá em João, no capítulo 7, que nós já estudamos isso, porque nós estamos no capítulo 10. Capítulo 7. Eu tenho a minha hora. A hora de vocês é qualquer hora, porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Mas ele não, um controle perfeito. Eu tenho a minha hora. Então, era necessário falar disso, também não esconder a verdade, mas falar a verdade, mas falar de tal forma que pudesse, inclusive, ir além dela, sem gerar a situação que eles estavam querendo de rebelião. E sim, falar a verdade para trazer instrução, ensinamento e crescimento. Porque é isso que faz o bom pastor. O objetivo é orientar, cuidar da pastagem, dar alimento, mais do que o alimento físico, o alimento espiritual. Então, ele te pergunta, afinal, tu és o Cristo ou não? Ele então começa a responder. Respondeu-lhe Jesus, eu vos falo e não me credes. As ações que faço, muitos textos colocam obra, no original está erga, que é mais do que obra, é ação. Toda uma obra é uma ação, mas não existe só a obra de dar prato de sopa, existe a obra de confortar alguém. E para a nossa língua aqui do português, por exemplo, quando eu dou um prato de sopa, eu fiz uma obra. Quando eu falei uma palavra de amor, de conforto para você, não é considerado obra. Quase sempre as pessoas falam muito da carnalidade, da materialidade da obra. Por isso que no original é erga, no sentido de que é mais do que obra física. É também obra física ou qualquer coisa de ergo, de energia, que tenha movimento em benefício de alguém. Físico, emocional, psíquico, espiritual. Então, disse Jesus, eu vos falo e não me credes. As ações que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim, mas não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida imanente, e elas nunca se perderão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos, pois o Pai que as me deu é maior do que tudo. Então, vamos lá. Então, disse Jesus, eu falo para vocês e vocês não me acreditam. Acreditem, então, pelas minhas obras, pelas minhas ações. As minhas ações testificam. Ninguém fala e age como eu faço, se não é da parte do Pai. Se conhece, é como se estivesse dizendo, se conhece a árvore pelo seu fruto. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Eu venho falando isso. Observem pelo menos as minhas ações. Ou, disse Jesus, eu não quero ser reconhecido por palavras, não é um problema de discurso. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Mas eu quero ser reconhecido pelo exemplo, pela força de vivência.
o exemplo, o pastor dá exemplo, o pastor vai na frente, ele cuida das ovelhas, ele é um bom exemplo. É assim que eu quero ser reconhecido. Então, repare que ele então diz, né? Minhas ovelhas, vocês não me acreditam porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Então, voltemos aqui para o caso da parábola. Olha como eu estou falando que ele está entrando num exemplo prático. Agora ele está se referindo a alguém que se chama e se considera pastor, porque são fariseus, são autoridades do templo, tá certo? E que Jesus está dizendo que eles estão agindo assim e que eles não cuidam das ovelhas. Eu tenho ovelhas, eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas me seguem. Vocês não me seguem porque não são das minhas ovelhas. Se fosse, me perceberiam, porque a ovelha reconhece o pastor, nós já falamos, pelo som. Tá certo? Então, pelo som, se reconhece. E diz ele, essas minhas ovelhas, o Pai as me deu as ovelhas para ele. E o Pai é mais poderoso do que tudo. E ninguém tem possibilidade de arrebatar do Pai essas ovelhas que ele me deu. E essas ovelhas que ele me deu e que ouvem a minha voz e que me seguem, eu dou para elas a vida imanente. E elas não se perdem. Então vamos fazer um estudo. Então vamos lá. Dessas ovelhas aqui, dizem, essas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Essas ovelhas já estão em sintonia com Cristo. Nós vimos na lição passada que ele diz assim, o Pai deu as ovelhas para Jesus. E o Pai é o dono das ovelhas, não Jesus. Como Jesus conhece o Pai, porque há uma identidade dele com o Pai, porque está explícito o Pai na sua alma, na sua vida, assim de Jesus, eu também conheço as ovelhas que o Pai me deu, que são aquelas ovelhas que já trazem o potencial divino e que já começam a irradiar esse potencial divino. Eu reconheço pela esta vibração do Pai, por esta energia que sai das ovelhas. E ele reconhecia de tal forma que ao olhar para as ovelhas ele sabia qual era dele ou não. Tanto que ele passou lá, Pedro estava na pesca, ele disse, vem Pedro. Tiago e João estavam consertando as redes de pescar, ele disse, vem Tiago, vem João. E eles foram. Passando na coletoria de impostos, estava lá o publicano Levi. Ele disse, vem Levi. Estava Natanael debaixo da árvore, e ele disse, te reconheci Natanael debaixo da árvore. E Natanael foi. Né? Então, repare, eu reconheço as minhas ovelhas com um processo de vibração. Como eu reconheço o Pai me reconhece, porque nós somos unidade vibratória, eu também sou unidade vibratória com essas ovelhas. Mas existem outras ovelhas que não pertencem ao meu aprisco. Existem. E essas ovelhas, um dia, serão arrastadas, porque a potencialidade do Pai está dentro delas, só que elas ainda não estão irradiando. Elas estão de tal forma cercadas por este ego, ou elas estão de tal forma impuras por este domínio simbolicamente desse Antíoco IV Epifânio, ou melhor, por esse domínio do ego, da materialidade, do vício, do atraso, que ela não irradia a luminosidade divina. Então, como ela não irradia, ela não sente a vibração do Cristo, não se identifica com Cristo. Um dia, elas farão parte deste rebanho e formarão um só rebanho e um só pastor. Ou melhor, formarão um rebanho pastor em perfeita unidade de todas com Cristo ou Cristo com todas. Em perfeita harmonia. Mas por enquanto não são. E Jesus logo define. Por que vocês não me acreditam naquilo que eu faço? Não no que eu falo, mas no que eu faço. Não veio naquilo que eu faço boas obras divinas, porque vocês não são das minhas ovelhas. No fundo, vocês querem tirar onda de guias, madrinhas ou então de pastores, mas são mercenários. Vocês exploram as ovelhas.
Daí dizer Jesus várias vezes com relação a ele. Por exemplo, uma vez só falou 7 vezes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que colocam um peso tremendo no ombro do povo, mas que não gostam de carregar um dedinho. Ai de vós, quem vos autorizou, víboras e fariseus hipócritas? Hipócrita é artista. A palavra hipócrita no grego é o artista, é o personagem, é o artista de teatro, né? O hipócrita é aquele que bota a máscara para representar. Então ele colocava a máscara de fariseu, a máscara de pastor, a máscara de condutor das ovelhas, mas ele era um explorador. Tanto que Anás e Caifás já estavam explorando o poder ali, principalmente o velho Anás, o patriarca, né? E já estava explorando o poder, e essa família ficou explorando o poder durante 36 anos, sem querer largar ali o controle do templo, porque dava dinheiro, e muito dinheiro. Então a perseguição contra o Cristo, porque o Cristo colocava em risco o poder deles, e colocava em risco a liberdade que Roma dava para eles explorarem o templo. Porque se o Cristo manifestasse alguma rebelião, também seria ruim para eles. E eles, como agiam pensando em coisas humanas, acabavam acreditando que o Cristo poderia fazer alguma rebelião. Perdiam em dinheiro e perdiam também a autoridade, porque Roma ia ser turbulenta. Não só prendendo o Cristo, prendendo eles. Tanto que quando eles prenderam o Cristo, eles chegaram para Roma, na figura de Pilatos, e deixaram bem claro: se não acabar com esse cara e não matar ele, não é amigo de César. Colocaram em xeque o próprio Pilatos para dizer assim: se tu é amigo do teu chefe, de César, do imperador, mata esse cara. Vai ficar bem claro que era um risco de poder e era um risco de financeiro. Mercenários. E quando veio o novo, que Roma cercou tudo, 70 anos depois, e Jesus já havia dito: está vendo esse pórtico aqui, esse tempo, não ficará pedra sobre pedra. E tudo aconteceu 70 anos depois, que Roma cercou no exército de Vespasiano, depois de Tito, que invadiu, destruiu tudo e meteu fogo. Realmente eles abandonaram. E foi uma das maiores carnificinas judeus. Os judeus morreram e se mataram, e muitos suicídios, etc., por causa deste abandono da fé, da religião, dos princípios de respeito, a humildade que deveria haver. Até Flávio José, que era do exército judeu, passou para o lado de Roma e escreveu livros na história para mostrar o desrespeito que eles fizeram com o próprio povo. Não só destruindo o templo, e havendo a chamada grande dispersão que foram pelo mundo, e pelo mundo ficaram sem uma nação, até que receberam a nação em 1948, dado pela ONU com o voto Minerva do nosso Oswaldo Aranha, que era, no caso, o representante do Brasil na ONU. E na primeira oportunidade, guerra. E invadiu os países vizinhos, e até hoje aquela divisão. Isso eu não estou dizendo que os outros da sua vizinhança, os árabes, não são inimigos dele, também não há problema de relação. Mas que tudo poderia ser feito com mais amor, com mais carinho, com mais alma de pastor e menos de mercenário, não resta a menor dúvida. Mas esse é o atraso do mundo. Volto a dizer, e se fôssemos nós lá, faríamos pior. É isso? Aí vamos lá: mas eu não gosto que você fale assim. Mas essa é a realidade. Esse nós, eu não estou falando de você e você em particular. Mas se não quiser, engole. É teu, é nosso. Vamos colocar a mão no fogo pelo outro? Não, muito pelo contrário. Nós devemos colocar a mão no fogo por nós. Por nós. E em tantas oportunidades recebemos o patrimônio do Cristo e fizemos com que ele se perdesse. E agora, mais uma vez, recebemos o patrimônio que está em nossas mãos. Como nós estamos conduzindo ele? Como mercenários? Ou como pastores? Ou guias, madrinhas? Tudo isso fica, então, para a nossa reflexão. O que deixa claro é que Jesus fala para eles: vocês não acreditam nem naquilo que eu faço, não nas minhas palavras, porque já é demais, mas pelo menos naquelas minhas obras, porque são obras boas, eu estou curando pessoas, eu estou trazendo palavras de verdade, eu não estou falando contra Moisés, nem contra a religião, eu não estou mandando ninguém atacar Roma, não estou mandando ninguém fazer guerra, nada disso. Pelo menos pelas minhas ações, pelaquilo que eu faço e como eu executo, se vocês não me seguem, está bem claro, não são das minhas ovelhas. Ainda não manifesta a vibração do Pai.
E aí, no caso, eu dou para essas ovelhas, que são minhas, uma vida imanente, uma vida em si mesmo, e elas não se perderão. Aqui tem que ser dito melhor, porque as traduções colocam, né, em que ele promete dar para as ovelhas a vida eterna. Não, mesmo aquelas ovelhas que não são dele, também já estão na vida eterna. Na vida eterna para todo mundo. O Cristo não veio dar vida eterna para ninguém, porque todo mundo já está na vida eterna. A palavra no original é vida em plenitude, vida em abundância, vida ampla. Não é esse conceitozinho de vida que a gente tem, pequenininho, de levantar, comer, beber, dormir, coma e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Aproveita a tua vida, explora a tua vida, goza a tua vida. Primeiro eu, depois eu. Não é essa vida de negócio, da lei do Gerson, de ganha o mais esperto. Não, é uma outra vida. Uma vida de qualidade. Uma vida de oração, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida mais ampla, de compreensão, em que você compreende o outro como também filho de Deus, o outro também faz parte da grande família universal, não é? Em que a maior mensagem que a gente pode fazer não é a da caridade, é a prática da caridade, é a prática do amor. Não adianta bater no peito, Deus, 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 se não ama o próximo. Ama primeiro o próximo para encontrar Deus. Então é esta mensagem de uma vida mais ampla, de fraternidade, de alguém que não carrega carga pesada de ódio, que não carrega carga pesada de preconceito, que não carrega a carga pesada de repulsa pelo outro, mas que está sempre se aliviando, está sempre andando de forma descontraída, sorrindo, com alegria, com a confiança espiritual, com aquela certeza da palmeira, que mesmo no deserto tem raízes profundas, porque está ligada a Deus e sabe que na adversidade deve e pode sobreviver voltada para Deus e dando floração. Então é essa atitude que é a vida ampla. E quem percebe esta vida, quem adquire esta vida, quem compreende essa mensagem, esse não se perde. Ou melhor, não é mais arrebatado por discurso de nenhum mercenário. E quando vê o lobo, a situação adversa sabe se comportar. É Joana d'Arc na fogueira, dizendo Cristo, Cristo. É Estevão sendo apedrejado e sorrindo porque estava vendo Jesus. São as situações da diversidade da vida em que você aprende a perdoar. É aquela mãe que perdoa o assassino do seu filho, que ora por ele, que pede ajuda. É a sociedade humana que vai lá fazer palestra, oração e visitas penitenciárias para levar uma palavra de luz, de conforto para os sofredores, que ajudam os outros. Então, é esse espírito mais amplo em que a pessoa, por maior que seja a diversidade, ela não abandona. Ela compreende, ela não quer trocar essa sua nova qualidade de vida, esse novo estágio que ela está, por nenhum outro de guerra, de ódio, de vibração pequena, de egoísmo, de lutar por um pedaço de vida, por um pedaço de terra, de matar o outro por causa de um objeto qualquer material, ou por causa de um título, de um poder, etc. Né? Sabe, diante dessas situações, se aliviar da carga do ódio, do preconceito, e andar mais leve, mais solto, que nem aquele poema maravilhoso do grande poeta chileno, né, que fala, deve ser andar mais leve, mais solto, sem carregar tanta mochila, tanta coisa, tantas coisas que nos abarcam, que nos tiram a nossa liberdade, a nossa leveza espiritual. Aí disse Jesus, quando for pregado, não precisa levar muita coisa, não é isso? Vai andando, entra na casa das pessoas, diz a paz seja convosco, fica na casa das pessoas, não precisa levar dinheiro ou força, andar leve, sem tanta carga pesada. Tanta carga. Então, diz aqui o texto, essas são as minhas ovelhas, e esta vida que eu quero dar para elas, não é com relação à morte, não. A pessoa levar um tiro, for para a fogueira, vai morrer. Mas, mesmo na fogueira, o padrão de vida de uma Joana d'Arc é completamente diferente do outro que está ali metendo fogo. Porque ela tem uma compreensão de vida que o outro não tem. Então é esta compreensão de vida que ela não perde nunca, mesmo na fogueira, mesmo na hora que chega o lobo. Porque tem uma visão maior de vida. Isso eu dou para as minhas ovelhas.
E elas recebem e me seguem. E o Pai me deu essas ovelhas, e o Pai é poderoso, maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar essas ovelhas mais de mim. Logo, não arrebatando de mim, não arrebato do Pai, porque pertence ao Pai, porque o Pai me deu. E se o Pai me deu, pertence ao Pai, e ninguém tem como arrebatar. Depois que esses grandes percebem esta vida, não volta mais atrás. Botou a mão no arado, não olha para trás. Mudou de vida. Nós não vemos Pedro voltar para trás. Nós não vemos Madalena voltar para trás. Nós não vemos Jonadab voltar para trás. Nós não vemos Francisco de Assis voltar para trás. Nenhum desses que conheceu Cristo numa nova vida não voltou para trás. Judas Iscariotes não voltou para trás. Cumpriu o que tinha de cumprir por amor a Cristo. Até ele, Judas, que a humanidade interpreta como um monstro, foi um amigo do Cristo. Por isso, quando ele beijou Jesus, Jesus diz: amigo, aquele és. Grande amigo do Cristo, um dos maiores, quiçá o maior dos apóstolos. Então, esta nova visão de quem segue Cristo recebe uma vida plena e não perde mais. É uma doação, porque é interior, é um crescimento espiritual. Continua, então, Jesus. Meu Pai e eu somos um. E porque eu sou um com o Pai, então eu cuido das ovelhas que Ele me deu e as ovelhas não podem ser arrebatadas. Aí, então, quando ele fala que Ele é um com o Pai, aí foram no templo ali na local coberto, não tinham pedra, eles foram procurar pedras e pegaram pedras para atacar Jesus. Então a ideia de as pedras para atacarem Jesus. Ora, e Jesus, então, não foge. Para mostrar que ele tinha a sua hora, ele não foge. Aí ele continua com eles. Quando eles pegaram as pedras, veio o magnetismo do Cristo, né? Para controlar aquelas ovelhas que não são do seu rebanho. Então, eles vão me apedrejar porque a ação bela que eu fiz. Aí a ação boa, no original a palavra é bela. Bela. Porque tudo que é belo é bom. A beleza é boa. A beleza é mais do que o tal do bom. A beleza contempla o belo. Por isso que o último capítulo da grande síntese do Pedro Baldi é sobre a arte. Porque na culminação da evolução, nós não vamos ter só o bom, mas vamos ter o bom belo. Então, por que obra bela? A obra divina, ela é boa, mas é bela, é extraordinária, é magnífica. Olha o Salmo, né? É magnífica, é uma obra. Ele fez a terra, separou as águas, o sol, a lua, as estrelas. Um governa o dia, outro governa a noite. É belo. Aí o texto é magnífico. Que os judeus chegam em algumas traduções e botar magnífico, vírgula, grande. É um poder maravilhoso. Até uma redundância não há necessidade. O magnífico é. Ora, então, por qual dessas belas obras vocês querem me apedrejar? E eles disseram: nós não queremos te apedrejar por nenhuma bela obra. Então, primeiro passo, já caíram em contradição. Eram ovelhas que não eram do rebanho do Cristo. Porque eles reconheciam então que o Cristo fazia belas obras. Não é por nenhuma belas obras que nós vamos te apedrejar. Então ele fazia belas obras. Quem faz belas obras merece ser apedrejado. Não é melhor se refletir? Porque alguém pode fazer obras belas se não é pela arte divina? Porque conhece, manipula o arcano, o conhecimento divino? Como fazer a arte bela se não é uma inspiração divina? Toda arte bela que evolui e cresce vem de Deus. É ensino esotérico. Todo bem que fazemos emana do mais alto. Não tem como fugir disso. E eles então reconhecem, não é por obras belas que nós te apedrejamos, é porque tu blasfemaste. Porque sendo homem te faz passar por Deus. É porque Jesus disse que eu e o Pai somos um. Como você pode ser um com o Pai se você é um homem? E Jesus disse, somos filhos de Deus, sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus então é o teu pai. E como que eles interpretaram a coisa? Olha o nível teatral. Se Deus é teu pai, é porque ele veio aqui, transou com uma mulher,
e aí nasceu você então é filho dele, carnal. Então é um Deus também, porque é filho dele, e como ele é Deus, é a mesma substância dele, então, porque o filho tem a mesma substância do pai, olha que loucura. A interpretação bem pé da letra, rasteira do helenismo, do mundo grego, também depois do mundo romano, ao pé da letra dos deuses que vinham aqui se relacionar com as filhas da terra, gerar seres, serem divinos, etc. Ora, então, o que nós temos diante dessa balbúrdia teológica que eles estavam fazendo, de interpretação ao pé da letra? Então, já está deixando passar por Deus. Sabiam eles muito bem que Jesus não era Deus coisa nenhuma, nem estava se fazendo falar por Deus, estava falando corretamente. Eles conheciam as Escrituras tanto quanto, não vou dizer tanto quanto Jesus, porque é um absurdo, porque ele é o Senhor das Escrituras, mas eles sabiam muito bem as Escrituras e sabiam de cor. E Jesus então falou, mas não está na vossa lei, a lei não pode ser abrogada, ou melhor, a lei não pode ser anulada, a lei não pode falhar, não está na vossa lei. Salmo 82, versículo 6, eu disse, sois deuses. Então, se por acaso vocês estão dizendo que eu me falei que eu era Deus, mas não está nas próprias Escrituras, em que o Salmo, a vossa lei, a lei que não pode falhar, está lá escrito que somos deuses. Se Deus chama os seus filhos de deuses, vocês vão me condenar por causa disso? É Deus quem chama. Então não é um ser especial que foi criado, são todos, inclusive vocês que estão com pedra na mão. As Escrituras falam que vocês são deuses. Está lá? Olha, ele falava isso principalmente no Salmo de Asaf, o Salmo 82, versículo 6, fala precisamente para as autoridades que interpretavam a lei. As autoridades que interpretavam a lei, e eles eram os fariseus, os escribas e intérpretes da lei. Quem interpreta a lei que era de Deus, é o representante de Deus, fala por Deus. Se fala por Deus, são deuses. Então por isso que o Salmo diz, sois deuses, mas continua o versículo que Jesus nem precisou citar, vírgula, e todos filhos do Altíssimo. Então esses deuses aí não é aquele Deus especial, como queria o mundo grego. Não, o salmo continua. E todos filhos do Altíssimo. Então deuses no sentido que são filhos de Deus. Vêm de Deus, foram criados por Deus, estão em Deus, marcham para Deus, são filhos de Deus porque são da mesma substância de Deus. Mesmo sendo agora na condição de homens, de pecadores, continuamos filhos de Deus. Essa é a essência. Em essência, espiritualmente, somos assim. Então é por isso. Então volta a dizer e volta ele a afirmar, não querendo me acreditar pelas minhas palavras, então ele volta ao texto, pelo menos eu peço, acreditem pelas minhas obras. Porque as minhas obras, se vocês aceitarem as minhas obras, vocês vão ter, porque ele fala aqui, a tal do crer. No original está gnose, vocês vão ter a tal da gnose, a visão espiritual. Aquela visão que o cego de nascença teve, aquela visão que as ovelhas recebem do Cristo, essa vida maior. E se vocês me aceitarem pelas minhas obras, vocês também vão abrir a visão de vocês, vão enxergar de forma muito mais ampla um benefício da vida, um amor da vida, a presença de Deus através do seu enviado, vão compreender em maior extensão o ensino. Abram o coração, pelo menos identifique pelas minhas obras que como elas são frutos bons, a árvore tem que ser boa. Vão por esse caminho. Jesus está dizendo, não vão pelo caminho da intelectualidade, vocês estão muito presos a preconceitos. Vão pelo caminho da carnalidade. Observem as minhas obras. São obras boas. Como Satanás vai dividir a sua casa? Satanás vai sair curando pessoas, curando cegos, fazendo curas, falando palavras do bem, mandando amar, perdoar, distribuir os bens, amar a todos. Satanás não quer isso. Olhem as minhas obras, as minhas ações, a minha forma de conduzir a vida, por aí, por este caminho, por esta observação física. Vocês vão ver que a árvore é boa. E
E se a árvore é boa, porque ela procede do Pai. Ela não é uma árvore ruim. O fruto é bom. É isso que Jesus está falando com eles. E aí o que eles fazem? Quando ele diz isso, e Jesus diz assim, essas então são as minhas ações. Observem as minhas ações e compreenderão, terão a visão, a gnose de que o Pai está em mim e eu no Pai. Porque ninguém pode fazer uma obra boa se não é inspirado pelo Pai. O Pai está em mim. Porque eu faço boas obras. E se as obras são boas, procedem do Pai. Aí, pela segunda vez, vem o ensino. Ele já tinha dito, eu e o Pai somos um. Agora ele repete outra vez, observe as minhas obras, vocês vão ver que eu sou inspirado pelo Pai. O Pai está em mim. Aí, agora não era mais pedras. Eles resolveram, então, prendê-lo. Prender Jesus. Por que prender Jesus? Temos que trancafiar esse cara. Ele é louco. Mas observe as minhas obras. Não queremos observar. Não queremos gnose. Não queremos enxergar melhor. Nós já enxergamos daí a lição passada. Aquele que enxerga vai ficar confuso porque vai se reconhecer cego. Jesus está pedindo, vê, observa as minhas obras. Não preciso compreender pelas palavras. Veem aquilo que eu faço de bom. Não. Antes pegaram pedra para prender Jesus, Jesus ficou ali. Resistiu, eles não tacaram pedra, e Jesus ficou dando ensinamento e fez um apelo final. Por favor, as obras são belas. Eles reconhecem, não são por obras belas que nós vamos te apedrejar. Então eles reconhecem que tem obras belas, então observa. Obra bela tem que partir de Deus. Se parte de Deus é porque eu estou unido a Ele. É Deus que faz, eu não posso ser o autor, porque se você é o autor, você está dizendo que você faz coisas maravilhosas. Quem faz coisas maravilhosas é Deus. Se eu faço coisas belas, não sou eu que faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Quem é magnífico, olha o salmo que nós lemos e que eles liam lá. Quem é magnífico, quem é extraordinário, quem faz obras maravilosas, quem destrói os poderosos, quem nos dá alimento, quem faz o sol, a lua, as estrelas, tudo. É esse Pai maravilhoso. Então, se as minhas obras são belas, não sou eu. É o Pai que está em mim que faz essas obras. Observem isso. E eles não queremos observar, queremos então continuar assim mesmo, não queremos ser gnose, não queremos enxergar nada. Qual é a resposta que eles dão para isso? Não precisa nem dizer não queremos, a resposta está na atitude, na ação. Pegaram para prendê-lo. Não era a época de Jesus ser preso. Nós estamos no capítulo 10, esse livro vai até o 20. Estamos na metade, não era a época para ser preso. Eles não se mancavam. Não entendiam que ele tinha a sua hora. Tentaram prendê-lo, mas ele escapou das mãos. Foi embora. Seguraram, não pegaram. Partiu. Não tinham autoridade nenhuma. Como não tinha autoridade segurando pedra para atacá-lo, porque ele tinha magnetismo, agora também Jesus passava por eles. E eles não faziam reação quase nenhuma. Puro magnetismo, pura presença espiritual, pura força de governador, de força espiritual. Todos continuaram no seu mesmo lugar. Era a voz do chefe que mandava. A lei funciona, a lei provê, a lei é sábia e ninguém pode fazer nada contra a lei. E a lei só permite que o homem faça alguma coisa quando ela autoriza. Até o mal que a gente faz só é permitido quando e até quando a lei permite. E no que ela permite. Quem manda na vida, sempre, em todas as situações, é a lei. Foi o progresso, é a lei. Ora, como eles não quiseram então ouvir, não quiseram seguir o ensinamento, diz a passagem, e foi de novo para além do Jordão, para o lugar onde João tivera a princípio batizando, e lá ficou. Muitos vieram ter com ele e diziam, João, na verdade, não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou daí de Jesus, é verdadeiro. E muitos creram nele. Ou melhor, não quiseram Jesus lá no pórtico do templo,
não quiseram Jesus ensinando na festa que é dele, que é a festa do puro, da dedicação, da purificação das luzes. Não quiseram luzes, não quiseram prosperidade, não quiseram beleza, não quiseram as belezas das obras, dos ensinos, não quiseram a presença do perfeito, do puro, do modelo. E então a missão tem que continuar. E a missão é sempre uma descida do ideal. Diz Pietro Baldi no seu livro chamado A Descida dos Ideais. O ideal maior, ele tem que descer na terra. E quando se desce aqui na terra, você tem que procurar um jeito de fixar a mensagem. Eu venho e deixo a mensagem aqui. Esse não quer, eu parto e levo para aquele. Aquele não quer, eu parto e levo para aquela outra. Porque diz Jesus, quando não te aceitarem numa cidade, sacode o manto, né, a poeira das sandálias, e vai para outra e continua pregando. Não quiserem ele ali, foi para além Jordão. A palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Aquele que desce. Então foi além, para um outro lugar, continuou nesse estado de descida, aqui no antissistema, para ensinar. E foi lá para aquele lugar onde João pregava. Eram pessoas que estavam buscando o que de João? Se João pregava no princípio lá, as pessoas iam lá para ser mergulhadas. Logo as pessoas queriam ser purificadas. Diz até o texto, ele foi para além Jordão, lá onde João no princípio mergulhava, ou batizava, ou purificava. Continua a festa da dedicação. Se não pode num nível, eu vou buscar no outro. Eu, puro, eu, o dedicado e consagrado a Deus, o enviado a Deus, o perfeito modelo, o bom pastor, não deixa as minhas ovelhas. Continuo nesse processo, aqui na descida, aqui na terra, nesse processo de mergulho aqui no mundo, fecundando almas. E muitos foram buscados. Eu tenho muitas ovelhas que me foram dadas pelo Pai. Há uma identificação dessas ovelhas. Muitas foram. Diz Mateus, no texto correlato a esse que nós estamos estudando de João Evangelista, no capítulo 19, versículo 2, que muitos foram lá, inclusive receberam curas. E aí foram curados, principalmente da cura do antissistema, daquilo do mundo, da visão pequena, diminuta, para poder receber esta vida plena. Foram purificados das suas imundícies, recebendo uma mensagem de libertação, de compreensão, de amor, de perdão. E aí a discussão era outra. Em vez de discussão para atacar pedra, em vez de discussão para aprender, observemos quem trabalhava aqui antes. Poxa, quem fez a missão aqui nesse local? Ah, foi João Batista. Poxa, esse cara deixou exemplo, deixou. Ah, ele fez milagres, saiu curando pessoas? Não, João Batista não fez sinais, milagres, coisas extraordinárias, não fez. Mas falou uma coisa interessantíssima. Falou que havia um Cristo maravilhoso que ia pregar o Evangelho vivo, que ia mergulhar as pessoas no fogo do amor e no espírito da compreensão. E ele mesmo não podia tirar a sandália dos seus pés. Ah, essa multidão que estava ali, que foi curada. Tudo que João falou, ele não fez milagres, obras extraordinárias, mas tudo que ele falou desse Jesus é verdadeiro. E muitos creram nele. Então termina o texto. E muitos creram nele, Jesus. Porque reparem então que agora a crença foi através de uma alimentação espiritual. O bom pastor saiu levando as suas ovelhas para pastar. Foi na frente conduzindo. Continuou aqui no mundo, desceu, não fugiu do mundo, continuou aqui, além Jordão. Aquele que desce. Desceu, foi falar com aqueles mais humildes ainda, que os outros estavam também embaixo, mas eram títulos poderosos, nomes importantes do tempo. Agora era o povo simples, que continuavam aqui no mundo, também descidos, mas que estavam mais propensos a ver a obra do Cristo e também, não só ver a sua obra, a sua ação, mas também aprender, beber as suas palavras. Ponderar, analisar. Quem nos conduziu até agora foi João.
puxa, olha agora a vida desse Jesus, tudo que João falou é verdade. Esse espírito de comparação, olha o que João falou, olha o que ele faz, bateu, ora, estamos diante da verdade. Era tudo que Jesus falava com os fariseus. Façam a comparação, não usam só as minhas palavras, pegam as minhas obras, comparam as minhas obras com aquilo que eu estou dizendo, com as Escrituras. Veem a unidade do que está nas Escrituras, daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. E vocês vão ver que a unidade vem, observe. Eu quero dar vida em plenitude, em abundância, eu quero dar gnose para vocês. Pegaram pedra e tentaram prendê-lo. Então vou continuar minha missão em outro lugar. Desce, continua com as pessoas, orientando, curando e levando as pessoas pela análise, pela compreensão, pela ponderação de que realmente ele é o enviado, é o bom pastor que quer cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas e alimentar as ovelhas, porque essa é a tarefa, a função que ele recebeu do Pai, que deu as ovelhas para ele. Muita paz.